Vamos lá então, pessoal, continuando. Estamos analisando aqui a parte da execução e paramos essa primeira parte da aula falando dos títulos judiciais e extrajudiciais. E aí eu terminei a aula falando que o rol, ele prevalece o entendimento, que ele é meramente exemplificativo. Tá certo? Anotem tópico 4 agora. A gente tinha parado no 3.2. Tópico 4 agora. Anotem. Tópico 4, já vou colocar na lousa. Princípio do impulso oficial na execução trabalhista. Então a ideia é essa. O tópico, vou colocar aqui no quadro. Vamos lá. Tópico 4, princípio do impulso oficial na execução trabalhista. Muito bem. Aqui, nós temos lá o artigo 878 da CLT. E ele foi alterado pela reforma trabalhista, pela Lei 13.467, 2017. Já pode colocar de plano. O juiz do trabalho perdeu poderes. Eles estão bem felizes com esse artigo, viu? O juiz do trabalho perdeu poderes. Bom para nós, péssimo para eles. Isso é um pleito da OAB, pessoal. Isso a advocacia está por trás também. No passado, já vou continuar isso aqui, o juiz do trabalho, como que ele era chamado? Eu falo com todo respeito, mas os próprios juízes conheciam os apelidos. Ele era chamado de juízes Robin Hood, juízes justiceiros. Porque o juiz no passado, ele poderia tocar a execução totalmente de ofício. Ele poderia promover a execução inteira de ofício. Agora não pode mais. Como é que ficou depois da reforma? Ficou assim, ó. Em regra, o juiz do trabalho somente poderá atuar mediante provocação da parte. Em regra, o juiz do trabalho somente poderá atuar mediante provocação da parte. Isso trouxe um lado também negativo para a gente. Ao mesmo tempo que o juiz ele não pode mais atuar de ofício como regra, aumentou a responsabilidade do advogado. É a nossa missão agora indicar bens, correr atrás. Se no passado nós tínhamos uma posição cômoda de ficar meio que atrás do juiz e o juiz ia promovendo, agora não. O juiz ele pode enxergar o bem. Se você não solicitar, ele não vai bloquear. Ou seja, aquele advogado trabalhista que só conhecia trabalho e processo, esse morreu, pessoal. Hoje o advogado trabalhista ele tem que ser cada vez mais preparado, proativo e por aí vai. Então nós aumentamos a responsabilidade do advogado aqui. Só que tem exceção. Qual é a exceção? Quando que o juiz ele pode atuar de ofício? No caso do ius postulandi. Então, no caso do ius postulandi, é possível a atuação ex officio. Aí é possível a atuação ex officio. Ou seja, em outras palavras, o juiz do trabalho somente pode atuar de ofício se a parte estiver sem advogado. Certo? Se a parte estiver com advogado,
Ele só pode atuar mediante provocação. O advogado tem que provocar. Mesmo ferramentas eletrônicas, sim. Mesmo sendo Bacenjude, Renajude, Infoseg, a gente que tem que provocar, a gente tem que indicar bens ou tentar achar algum tipo de patrimônio. Beleza? Muito bem. Tópico 5 agora. Vamos lá. Tópico 5. Força. Vamos lá. Execução por quantia na Justiça do Trabalho. Execução por quantia na Justiça do Trabalho. O que a gente tem que estudar agora é a sequência de atos processuais. Sequência de atos processuais. Eu vou tentar colocar aqui no quadro o mais didático possível. Vamos só dar um passo para trás. Você precisa lembrar a comparação com a fase de conhecimento, até porque na última prova, uma das perguntas, para quem leu o 26º exame, foi a notificação citatória. Lembra que cobraram isso? Eu tenho a reclamação trabalhista e como que a empresa fica sabendo que contra ela está correndo um processo? Pela notificação citatória. Quem que vai entregar a notificação? É o correio, é o carteiro. Na execução é assim? Não. Qual é o ato que dá início à execução, pessoal? Como que a execução trabalhista começa? Começa por esse ato aqui, ó. Primeiro ato. Começa pelo MCPA. A gente brinca na prática. O temível MCPA. O que é o MCPA? É o mandado de citação, penhora e avaliação. E esse mandado de citação, penhora e avaliação está no artigo 880 da CLT. Destaquem a palavra citação. E quem que cumpre esse mandado, pessoal? Exato, vamos notar. Esse mandado, ele é cumprido por oficiais de justiça. Mudou o personagem, né? Não é mais o carteiro. Esse é um concurso bom também. Na prática, ele é chamado de analista judiciário, área judiciária, especialidade de execução de mandados. Está pagando inicial de 12 a 13 mil reais, tá, esse concurso aqui. Apareceu o oficial de justiça lá, a gente até brinca, uma brincadeira negativa na prática. The house is down, né, pessoal? Realmente a casa caiu aqui, né? Agora mudou o personagem, eu não discuto mais se a empresa deve ou não deve. O que eu vou discutir? Uma forma da empresa pagar. Porque se ela deve ou não deve, isso já foi decidido na fase de conhecimento. Então, quando o oficial de justiça entrega isso aqui, o próximo passo é o que o executado vai fazer. O que o devedor vai fazer. Então, qual é o segundo ato? Segundo ato. Ó, cuidado aqui. É aberto um prazo de 48 horas. Para quê? O executado poderá adotar 5 comportamentos. É assim, o oficial de justiça entrega o mandado e fala, estou de olho em você.
É o sniper americano, entendeu? Ele fica só na espreita. Vê qual que é a graça do devedor. O que ele vai fazer nesse prazo de 48 horas. Então, vamos lá. Nesse prazo, qual é o primeiro comportamento? O que se espera que ele faça? Devo, não nego e vou pagar. Então, se espera que ele pague a dívida. Pagar a dívida. E se ele pagar a dívida, isso está no artigo 881 da CLT. Pagar a dívida. Pessoal, se ele pagar a dívida, acontece o quê? O que diz a CLT? A gente vai ter aqui um termo de quitação e isto vai gerar a extinção da execução. O pagamento não é a forma direta de extinção das obrigações? Pessoal, pagou, lembra do começo da aula. O objetivo da execução não é cumprir a obrigação, realizar praticamente por credor o que ele tem direito? Resolveu. Agora, na prática, esse é o comportamento mais comum? Eu tinha um professor, lá atrás ele falava assim, o bom devedor, ele já pagou antes. Se chegou nessa fase, é porque ele vai causar na execução. E é uma verdade, né? Porque o bom devedor, ele olhou uma sentença, transitou em julgado, o que ele vai fazer? Perdi, vou lá e paga. Aqui não. Então, não é o comportamento mais comum, inclusive da prática. Qual é o segundo comportamento? B. Ele pode garantir a execução como? Através do depósito da importância. Então, pode garantir a execução através do depósito da importância. A empresa vai lá, deposita tudo que é devido. Vamos pensar juntos. Não faz sentido uma empresa pequena fazer isso. Porque o juiz do trabalho vai pensar o seguinte, espera aí, grana para pagar você não tem, mas grana para garantir a execução você tem? E outra, apareceu dinheiro no processo, pessoal. Vai ter de volta esse dinheiro ou não? Então, para a empresa pequena, a gente não adota isso. Mas se eu pego uma empresa grande, multinacional, que tem capital aberto, não adianta, aí todo mundo já sabe o quanto que ela fatura. Aí vale a pena a empresa ir lá e depositar mesmo. É uma forma, é uma das modalidades de garantia de execução. Ou é possível garantir a execução através da nomeação de bens à penhora. É possível a garantia da execução através da nomeação de bens à penhora. Essa nomeação de bens à penhora, a ordem, você encontra lá no artigo 835 do Código de Processo Civil. E qual é o bem, pessoal, que apresenta maior liquidez? Ainda, mesmo com o novo CPC que alterou a ordem, qual é o bem mais líquido, vamos dizer assim? Dinheiro, né? Então, ainda dinheiro, nada chega perto ao dinheiro. Então, realmente, ainda é o bem mais importante. Por isso que o Bacenjude, vocês sabem disso, a criação veio da Justiça do Trabalho. Nós que criamos isso e depois o CPC implementou. Mas a criação foi trabalhista. Bacenjude é o convênio Banco Central Poder Judiciário. Então, essa comunicação com a autoridade bancária para fazer a varredura, isso começou na área trabalhista e depois disseminou para as outras áreas. Mas é uma criação genuinamente trabalhista.
Agora, com a reforma trabalhista, nós temos uma outra forma de garantir a execução. Então, é possível garantir a execução através do seguro garantia judicial. Isso é novidade. Isso veio da reforma trabalhista, com base no artigo 882 da CLT, fruto da lei 13.467, 2017. Então, também é possível garantir execução por seguro garantia judicial. Então, nós temos 3 formas de garantir execução. A gente já está preparando o terreno para os embargos da execução, que é como a gente defende a empresa de execução. O que é esse seguro garantia judicial? Os bancos entraram na jogada também. Pessoal, fácil entender. Banco nunca perde, certo? Banco no máximo empata. E todo ano você tem recordes e recordes de lucratividade. Você quer um negócio que sempre dá muito mais dinheiro todo ano no Brasil, chama-se bancos. Muito bem. Eles não emprestam dinheiro para a gente em várias situações? Por que não na área trabalhista? Você, empresário, está lascado? Está precisando de grana? Eu tenho a solução. Eu sou o banco. Te empresto dinheiro aqui para você. Não se estressa. Está aqui o dinheiro. Vai lá, garante a execução. Só que depois o papo é reto nosso, entendeu? É praticamente um agiota legal, entendeu, raciocínio? Então, quem que também pode garantir a execução? Bancos, seguro, garantia judicial. Mais um lugar para eles ganharem dinheiro. Vocês acham que tem lobby deles ou não aqui por trás? O que vocês acham disso? Hã? Será que... Não, deixa eu ficar quieto, porque senão depois vem... Hoje não posso falar mais nada, depois já vem a comunicação, não sei o quê. Deixa eu ficar quieto. Às vezes eu falo demais. Eu não podia ser professor, pessoal. Em período de ditadura, tudo. Putz, imagina. Já teria base 7 palmos abaixo da terra, já certeza. Oi? Contratar o Alisson, né, depois, né? Vamos lá. Ave, não, mas aí não, né? Não, aí também não, né? Aí demais. Inércia do executado. Inércia do executado. Executado não faz nada. O que é o executado? Executado não paga nem garante a execução. Pessoal, acabou a festa agora. A inércia do executado vai resultar na penhora coativa ou forçada do oficial de justiça. Isso está no artigo 883 da CLT. Lembra aquilo que eu expliquei lá no começo da aula? A lei dá uma chance para pagar por bem. Não pagando por bem, o que vai acontecer agora? Serão penhorados tantos bens quantos bastem para garantir a execução. Serão penhorados tantos bens quantos bastem para garantir a execução. É aqui que muitas vezes o oficial de justiça acaba tendo problema, inclusive na prática.
Teve um caso, foi em 2016, até triste. O oficial de justiça chegou lá, ele virou de costa, o dono da empresa sacou uma arma, deu 3 tiros nas costas. Matou o oficial de justiça, e aí fizeram todo o movimento. Não é brincadeira, pessoal. Tem dono da empresa que solta cachorro em cima do oficial de justiça. Muitas vezes, isso depende de requisição de força policial. Porque, vamos pensar o lado da empresa. Lógico que nunca tem que agir assim. Mas você não vai receber o oficial de justiça fazendo café com bolinho para ele, certo? Ó, fica tranquilo, tá? Vai penhorando bens. Você quer café com açúcar ou adoçante? Você vai penhorando meus bens. Não é assim. É uma situação muito delicada. Porque ele chega chegando e fala, ó, tô aqui, eu tô cumprindo, e eu vim penhorar bens. Ele vai achando bem, ele vai penhorando. Achou o carro, bloqueia. Achou a televisão, bloqueia. O que ele achar, ele vai bloquear. Então, não é algo leve. Então, é uma situação, como eu disse para vocês, de invadir o patrimônio do devedor. Eu estou invadindo o patrimônio. E o oficial de justiça, infelizmente, ele é a ponta da lança do juiz. É uma ordem do juiz. E quem está com a lança na mão, pessoal? Quem está cumprindo aquilo? O oficial de justiça. Então, ele é, e a gente lembra disso, ele não é o longa-manos, ele é a mão do juiz lá na frente. É o juiz cumprindo o mandado na prática. Esta é a básica. Então, nesse momento, a gente tem a garantia do juízo por bem ou por mal. Olhem no caderno. Por bem. Como que eu posso garantir a execução? Por bem. Ou eu deposito, ou eu nomeio bens à penhora, ou vou buscar ajuda do banco, seguro, garantia judicial. Se eu não faço nada, o Estado invade meu patrimônio para garantir a execução. Tá? Então, a gente chega agora no terceiro ato. Qual é o terceiro ato? Oi, pode falar. Não. Ele vai buscar tantos bens quanto forem necessários. Se não precisar chegar lá na conta bancária, não chega. Se precisar chegar, ele vai buscar as ferramentas. Hoje você tem Bacenjude, você tem Renajude, Infosec, você pode buscar bem imóvel, bem móvel, depósito, aplicações. Hoje você tem várias ferramentas de busca patrimonial. Atingiu o valor, para. Chegou no valor, não precisa buscar mais, porque eu não posso ultrapassar. A ideia é, serão penhorados tantos bens quantos bastem. É até garantir a execução. Vamos lá, o terceiro ato agora. Garantida a execução ou penhorados os bens o executado poderá apresentar embargos à execução. Embargos à execução. Artigo 884 da CLT. Embargos à execução. Pessoal, cuidado aqui. Esse embargos, qual o prazo? 5 dias. E se você quiser anotar, só para fins didáticos, entre aspas, equivale a contestação na execução. É como se fosse a contestação na execução. É comum as pessoas confundirem esses embargos com recursos. Esses embargos não são recursos. Você, como advogado, como que você defende a empresa na execução? Apresenta embargos à execução. A palavra embargo no dicionário significa apresentar resistência a. Então, como tem uma execução rolando, se eu estou pela empresa, eu tenho que apresentar resistências à execução. Então, eu vou embargar a execução. Prazo disso, 5 dias.
Só que lembra a fase de conhecimento. Se eu tenho contestação de um lado, eu não tenho manifestação ou réplica da parte contrária, por contraditória para defesa, aqui é igual. Se eu tenho embargos de um lado, qual é o quarto ato? Vamos lá, pessoal. Quarto ato. O exequente. Vamos lá, força. Poderá apresentar impugnação aos embargos à execução. Impugnação aos embargos à execução. Isso também está no artigo 884 da CLT. Prazo 5 dias. Isso equivale à manifestação ou réplica. Manifestação ou réplica. Se uma parte embarga, a parte contrária tem que se manifestar, até para o contraditório para a defesa. Agora veja, pessoal. A empresa se defendeu, o exequente que está no polo ativo se manifestou sobre a defesa. Qual que é o próximo passo? Que o juiz ele tem que o quê? Decidir isso aqui. Porque eu tenho a defesa, manifestação parte contrária, está na hora do juiz julgar. Então, o quinto ato, nós teremos o quê? A decisão do juiz do trabalho. Decisão do juiz do trabalho. O juiz do trabalho decidindo. Decisão. E a decisão, qual o prazo? 5 dias também. E você vai ler os artigos 884, 885 e 886 CLT. Agora, vai pensando na prática, quanto tempo demora isso aqui? Você vê que é um enrosco, né? Isso partindo da premissa que a gente já sabe quem é o titular do direito material. Então você vê que isso aqui, sempre quando eu dou aula, dá uma revolta interna, né? Porque deveria ser muito mais simples. E é óbvio, pessoal, quando você pega uma empresa que tem grana, com um advogado preparado, a gente arrasta o processo, nossa, fácil. Você consegue arrastar brincando 2, 3, 4 anos assim, de leve. Você arrasta o processo, sem fazer muito esforço. Você dá uma canseira no exequente, aí tem semanas de conciliação, você marca uma conciliação e execução. Você falou, estou devendo 1 milhão, tá? Mas 300 mil, fechou? Senão, a gente vai continuar o esquenta. É sério, eu tive um cliente agora que ele aceitou menos da metade do que era devido. Ele chegou no escritório, ele falou, doutor, eu não aguento mais esse processo. Esse processo está fazendo mal para a minha vida. Ele está acabando com a minha saúde. Ele falou bem assim para mim, eu vou aceitar qualquer coisa da empresa. É uma questão de saúde. O que você faz? O processo é seu, cara, ok. Então foi menos da metade. Ele aceitou e saiu feliz da vida, não pelo resultado, porque ele estava se livrando daquele processo. Ele estava se livrando de um câncer. Então o processo não pode ter essa imagem, pessoal, você entende? A gente precisa lutar para melhorar a imagem de um processo. E aí o câncer é o Poder Judiciário, nós, advogados, quer dizer, ele pega trauma até da gente, né? Não quer nunca mais olhar para a gente e vai falar, esse advogado que não some da minha vida. Não resolve nada, pô. Não, e a culpa é nossa, né? Demora, você é um incompetente. E dessa decisão aqui? Cabe recurso ainda? Cabe recurso.
Que recurso que cabe? Qual é o recurso cabível contra a decisão em execução? Cabe agravo de petição, pessoal. É possível a interposição de agravo de petição. E o agravo de petição, ele tem o prazo de 8 dias, ele está previsto lá no artigo 897, alineado à CLT. Pessoal, veja, petição rima com execução. Então, lembra que o agravo de petição é, entre aspas, o RO na execução. Acabou ou não? Não. A gente acabou. Nós acabamos aqui a primeira fase da execução. Isso. Essa é a primeira fase. Pessoal, essa primeira fase é a fase, olha só, da penhora lato sensu. O Poder Judiciário, ele só está definindo se o patrimônio está ok ou não. Só isso. Então, toda essa primeira fase é a fase patrimonial da execução, do bloqueio do patrimônio. Então, eu preciso pegar o patrimônio. Peguei. Já vou colocar no quadro. Qual é a segunda fase? Como entregar esse patrimônio para o credor. Então, a gente chega na segunda fase da execução, que é o sexto, vamos colocar o sexto ato aqui, sexto, que é a fase, força, vamos, de expropriação, é a fase de expropriação dos bens. Vamos lá, força, meu, vamos. Vamos lá. Ela é a segunda fase. Vamos lá, ó. Na emoção, você está empolgado, agora esquentou. Agora que esquentou. Então você vai ler o artigo 888 da CLT e também vai estudar o artigo 13 da lei 5584/1970. E essa fase, ela é composta de 3 atos processuais. Eu tenho 3 possíveis atos processuais. Como eu disse, eu entendo a dificuldade de vocês. Especialmente quem nunca viu isso na prática, eu falei desde o começo, o processo, sem ver na prática, fica muito abstrato. Hoje, lógico, eu olho para isso aqui, como eu disse, como eu já tive tudo isso no escritório, eu consigo imaginar o meu cliente passando por isso. Então, quando você já vivenciou na prática, para a prova, pessoal, que eu queria que vocês pegassem a ideia. Pegando a ideia, você resolve as questões. Não consegue. Perguntou aqui no estúdio, consegue não se envolver? É mentira. Pessoal, eu sempre falo para vocês, é muito fácil falar, advogado não se envolve, etc. Primeiro, nós somos seres humanos. Segundo, brinco, corre sangue aqui, certo? Então, assim, ainda que indiretamente você se envolve. Não tem como, não adianta. É meio que... E outra, o processo quando demora assim, é muito forte falar que você cria uma intimidade com ele. Mas que você tem um contato diário quase que com ele, ou semanal, você tem. Então, é uma pessoa que você, inclusive, conversa sobre os assuntos. Vira e mexe, ele está no escritório. Então, não tem como você não sentir. Eu lembro de foi mês retrasado, empresário. Ele começou a chorar, pessoal, copiosamente na minha frente. Ele falou, doutor, eu estou perdendo todo o meu patrimônio. Eu falei, é verdade. Ele falou, uma vida de trabalho, ele trabalhou, montou a empresa, não deu certo,
tomou um monte de ação, execução, juros, correção monetária, está perdendo tudo. Eu estou tentando salvar para ele só o bem de família. Ele fala, poxa, tudo que eu construí na minha vida, eu falei, infelizmente, você está perdendo tudo que você construiu na sua vida por ações trabalhistas. Dá dó, pessoal. O cara começa a chorar, ele fala, o que eu vou fazer? Hoje ele está meio que morando de favor com a filha dele, que está casada, sabe? Ele fala, poxa, eu sempre fui ativo, montei empresa, trabalhei, etc. Nunca imaginava, pegou um sócio também que deu balão no cara, deu golpe. Sociedade ainda tem isso ainda também. Quando você descobre que o cara está te dando balão, está desviando, um rosco só. Dá dó. Vamos lá. 3 atos processuais. Então, o que a gente pode ter aqui? A adjudicação. B, arrematação. E C, remissão com C cedilha. Vamos explicar os 3. E a adjudicação, ela tem preferência, porque ela é mais rápida. Vamos dar um conceito de cada. O que é, pessoal, a adjudicação? Quando que eu falo que um bem foi adjudicado? É isso aí, vamos lá? Qual é o conceito? A adjudicação é a transferência do bem. A adjudicação é a transferência do bem ao patrimônio do exequente. É a transferência do bem ao patrimônio do exequente. Então, imagina lá, o empregado entrou com a ação, tal, execução. O Só Justiça foi lá, penhorou a BMW do dono da empresa. O Porsche do dono da empresa. O trabalhador olhou, falou, pô, o carro até orna comigo, hein? Ó, aí ele já começa a pensar. Já vou meter os dados em cima, assim, tal, né? As correntes, tal. Final de semana, sabadão, da volta à Vila Madalena. Bração pra fora. MC Kevinho na caixa. Com os dados, assim, sabe? Os dados, MC Kevinho. Então eu vou estar lá dando um rolê, lá na Vila Madalena. Falou, é isso aí. É isso que eu quero pra mim. Vou ficar com o carro. De repente ele olha e fala, não, o Porsche é pouco pra mim. Não tô afim. Arrematação. O que é arrematação? É a venda do bem em asta pública. E a venda do bem em asta pública pode ser praça ou pode ser leilão. E ainda a gente faz uma diferença básica na área trabalhista. A praça é para bem imóvel. E o leilão é para bem móvel. Como decorar isso aqui? Passar um macete para vocês. Macete top de linha. Do nível que vocês já conhecem. Vamos lá, eu olhava as palavras, eu tinha dificuldade de diferenciar. Aí eu pensei assim, ó. Pensa uma cidade interior. Tem a praça, não tem? Tem a praça com igreja e tal. Do lado tem um monte de casa. Bem móvel. Mais ou menos, né? Aí tem um leilão. Se você cortar aqui a palavra, ó, vira um leitão. O leitão se movimenta, ó. Ó o leitão. Ó o leitão. O leitão manda bala. Então é o leitão. Vai. Vai. Para uma terça-noite, 10h30 e pouco, valeu, vai. Nota, vai de 0 a 10. É um 5, vai pelo menos. É um 5 com arredondamento. Então, foi tão ruim, mas ó, se eu falar leilão, você vai imaginar um leitão se movimentando. Então, pô, tá aí o leitão. Então, só alegria, pô. Agora, o que é remissão? Remissão vem de pagamento, pessoal. O que causa muita estranheza, né? O cara não pagou até agora, do nada ele paga.
no mínimo causa estranheza. Não confunda a remissão com C cedilha com, presta atenção, com a remissão com 2 S's. Remissão com 2 S's. Pessoal, remissão com 2 S's, SS, vem da ideia do quê? De perdão. Como que você decora? Tem o segundo S para perdoar o primeiro. Péssimo. Pensa numa missa. Missa. Você não vai lá pedir perdão pelos seus pecados? E além disso, se você olhar um S assim, isso daqui parecem 2 joelhos e aqui as mãos. Câmera, volta aqui. A pessoa está assim, Deus, Deus. Parece um S, não parece? Ela está assim, vai. Eu fiquei feliz com o macete, meu. Ó o perdão. Depois disso, pessoal, só, né? Encerrou, valeu. Então, nunca mais a confundir remissão com suicídios. Com 2 S. Pessoal, é isso. Obrigado pela atenção. Pensamento positivo, ânimo firme, bons estudos. Até nosso próximo encontro.